Olá, começa agora o programa TV Secor, o canal do comerciário na internet, que você acompanha todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, em www.tvosasco.com.br. A gente transmite aqui dos estúdios da TV Osasco e também pelo canal 6 da Multivia. Hoje, para conversar aqui conosco, nós temos a presença do coordenador do Serviço Odontológico, do Departamento Odontológico do Secor, o doutor Leandro Fava Santos. Olá, tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia. Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Doutor, vamos falar um pouquinho aqui, começar essa entrevista sobre odontologia e sobre os tratamentos oferecidos pelo Secor, mas vamos começá-la por um assunto um pouquinho diferente do que o telespectador está acostumado. Eu queria que o senhor falasse um pouco da história da odontologia no Brasil. Parece que ela começou a ser exercida por barbeiros, é isso mesmo, doutor? Foi. A odontologia no nosso país começou por barbeiros, tinha-se uma carência muito grande na época do descobrimento, e começaram a se procurar barbeiros, então era muito rústico, tinha ali meia dúzia de alicates, um balde, onde era feita a extração, e cuspia-se dentro daquele balde, mordia-se ali um pedaço de pano para estancar o sangue e esperava a coagulação. E assim iniciou-se a odontologia. Nossa, sem antibióticos, sem antibióticos, sem anestésicos, era algo bem rústico. Daí-se o medo do dentista até os tempos atuais. Muitas pessoas ainda têm medo. Depois dos primeiros anestésicos que apareceram, ainda assim, era muito rústico. No começo o que se usava-se um pouco era o que? Deixar a pessoa um pouco alcoolizada, ou então aplicava-se um pouco de morfina, que já existia ali, estava se descobrindo, né, na sequência, mas era muito rústico realmente. Nós temos aí os anestésicos atuais, vem aí de 15 a 20 anos para cá, que vem melhorando-se os anestésicos. Por isso que a geração mais nova já tem menos medo de agulhas, de anestésicos, os materiais foram evoluindo muito. Doía mais antes de tratar o dente? Doía mais. As agulhas, o poder de corte de uma agulha era pequeno, elas eram grossas. Hoje nós temos agulhas muito finas que, vamos dizer assim, se você pegar uma agulha de injeção normal de um posto de saúde, cabe aproximadamente 3 agulhas dentro da luz daquela agulha. Então são agulhas realmente muito finas. Por isso que hoje, eu até brinco com os pacientes, alguns dizem assim, passa a pomadinha, doutor. E eu falo assim, na verdade você não vai sentir a agulha. Na verdade, quando você sente, é um anestésico sendo injetado. E o anestésico tópico, que é a tal pomadinha, não faz efeito. Entendeu? A pomadinha só psicológico. A pomadinha ela servia então com o fundamento de tirar aquela picadinha da agulha. Mas o poder de corte das agulhas atuais são tão grandes que se você introduzir e tirar, a pessoa não sente nada e praticamente não tem nem sangramento, de tão que é o corte dessas agulhas. Nessa época ainda dos barbeiros, basicamente, só tinha extração, né, doutor? Só tinha extração. Raramente era o tratamento de canal, foi desenvolvido há 35, 40 anos para cá, era muito rústico, essa evolução veio vindo, tanto que os primeiros tratamentos de canais, falava-se, trata o canal, colocava-se um fiozinho de prata, falava-se que dentro da câmara pulpar, que é, vamos dizer, o meinho ali do dente, então colocava-se o material e preenchia-se, porque achava-se que tinha que preencher, e aí o dente ficava preto. E depois foi descobrir que aquilo não podia, era ao contrário, tinha que limpar isso, o máximo ali, inclusive sangue, e todo o resto, para o dente não escurecer. Tanto que os tratamentos endodônticos atuais, você tem que ir tratando e fazendo irrigação constantemente para não deixar nada manchar o dente, porque senão a tendência dele a escurecer é muito grande. Quanto mais bem feito, menos ele vai escurecer. Então é o inverso. Então isso é uma coisa assim, nova, foi se descobrindo, foi se evoluindo, e quando achou que tinha um tratamento de canal adequado, surgiu o implante. Então hoje vem aquela interrogação. Vale a pena fazer o canal? Vale a pena partir para o implante? Dependendo da situação do dente, hoje parte-se para o implante automaticamente. Mas vamos segurar um pouquinho, a gente já vai falar de implantes aqui. Eu vou voltar aqui para a história, porque a gente falava nos bastidores, um pouco antes de começar o programa, a respeito do motorzinho, né? Porque essa máquina que deixa todo mundo preocupado, que deixa principalmente os mais velhos, né? Tem essa memória daquele barulhinho do motor e aquela dor. Falar em dentista associava ao barulho do motorzinho. Sim. Os primeiros eram o pedal, né? Os primeiros motorzinhos eram a cordinha e um pedal, como se fosse uma máquina de costura. E ali você bombava e o motorzinho girava.
Então a rotação daquilo era 800, 1.000, 1.500, chegou a 2.000 rotações, ali aquela broquinha para obturar o dente, para tirar a cárie, tirar a massinha antiga. E com o passar do tempo foi evoluindo, naquelas cordinhas foram adaptados motores elétricos, e até chegar no que se tem hoje, que são turbinas movidas a ar comprimido. E na verdade aquele barulhinho que se escuta nada mais é do que a passagem do ar dentro dessa turbina. Essa turbina é um ventilador com hélices, onde a broquinha vai no centro dela, o ar comprimido passa produzindo aquele barulho irritante, que muitas pessoas, eu tenho medo do barulho, eu tenho medo. Tanto que se você segurar ali aquela broquinha e acelerar, você não vai fazer barulho nenhum, porque o ar simplesmente ele passa e não consegue girar aquele ventilador. Então o barulho nada mais é do que um ventilador girando muito rápido. Depois que ela está girando é que ela tem poder de... Ela tem poder de corte. Hoje as mais modernas em torno de 400.000 RPM. Nossa, que diferença, hein? De 1.500, 2.000 para 400.000 rotações por minuto. Isso tem vantagens na hora do tratamento? Isso tem vantagem. Quando ela produz essa alta rotação, ao mesmo tempo que ela produz um aquecimento, mas ela tem o esborrifo de água, o spray de água, que refrigera a região. Então você consegue fazer um tratamento mais rápido do que antes. Então antes você demoraria muito para remover o material, remover o tecido cariado, e hoje não. Com essa alta velocidade que ela te dá, nós conseguimos ali remover a cárie rapidamente. E os equipamentos mais modernos, a gente ouve falar de tratamento a laser, remoção a laser, já é utilizado dentro dos consultórios ou ainda é pouco? Olha, a remoção de cárie, de tecido cariado ou de restaurações antigas a laser ainda está em estudo. O que nós temos o jatinho de ozônio, que ainda encontra-se em processo também de teste, porque ainda é caro e inviável. Tá? E nós temos ali o ultrassom. O ultrassom nada mais é do que uma ponta também diamantada, como se fosse uma broca, só que em vez de ela girar, ela vibra em alta potência. É como se ela estivesse raspando em alta potência, então ela debrida ali o material, tanto cariado como a restauração antiga, removendo. Quando você acelera ele não faz barulho, mas quando você entra em contato com o tecido cariado ou com o metal, ele faz um barulho também, porque ele vai simplesmente remover por abrasão, assim como uma broca. Só que a broca gira e ele vai simplesmente raspar a região. Mas tem barulho? Tem barulho ainda. Entendeu? São os mais modernos, mas o custo também ainda é inviável para algumas situações. São tratamentos que eu acredito que não emplacaram ainda no mercado devido ao custo. Você sabe muito bem que quanto mais se adquire esse tipo de produto, maior a venda, maior a produção, reduz o custo. Exato. Então, por isso não chegamos nesse patamar ainda. Conforme mas temos ainda hoje eu acho que depois da broca vence realmente a parte de ultrassom, é o que está vamos dizer aí, o próximo passo. Com relação a laser, para remoção de cárie e tecido cariado, hoje nós temos o laser. Para remoção de cárie, a gente fala de cárie incipiente, que são cáriezinhas de suco. Pessoas mais novas às vezes olham no dente, tem aqueles risquinhos escuros no dente. Então faça-se um lápis ali e queima-se com o laser aquele tipo de cárie. Mas se forem cáries mais fundas ou remoção de material, o laser ainda não tem potência para isso. Agora, hoje em dia, quais são os tratamentos mais procurados no departamento odontológico do Secor? Qual é a maior incidência de tratamento, doutor? Hoje, a incidência dentro do Secor, nós temos ali a parte de restaurações, parte de limpeza, parte de periodontia, que é a raspagem, o tratamento do tártaro, muita reclamação, entendeu? Então o pessoal procura bastante. Doutor, eu tenho problema de gengite, né? Eu tenho problema de gengivite. O outro já vem e fala, eu tenho problema da piorreia. Né? Porque antigamente falava-se esse nome, era até muito engraçado. Porque a gente que é mais novo não tem tanto contato com esse tipo de coisa, as pessoas mais antigas falam não, aí não explica, ensina. Mas o que é piorreia? O que é piorreia? Eles atribuíam isso, né, a problemas o quê? De gengivite, de tártaro, os dentes ficavam moles, então eles colocavam esse nome. Aquele sangramento. Sangramento, eles colocavam o nome, eu tenho piorreia, vou perder todos os dentes, perdeu tudo. Então, quer dizer, era uma coisa muito engraçada. Então, não, isso na verdade são doenças periodontais, que normalmente vêm ou por uma falta de higiene adequada, alguns por problemas genéticos, onde mexe-se com o pH ou fatores hormonais, mas tem conserto, todos esses fatores têm conserto.
Então a gente vai fazer um tratamento onde se detecta se o problema é genético. Então perguntamos o pai, a mãe, perdeu o dente cedo, não perdeu? Ensinamos técnicas de escovação, acompanhamos o paciente e aí resolve-se o problema. Eu digo que hoje talvez seja um dos problemas maiores dentro da odontologia, é o problema periodontal, porque você tem às vezes paciente que não tem nenhuma cárie na boca, principalmente jovens, 16, 17, 18 anos, e aonde você pega já com problema periodontal, onde ocorre a perda óssea em volta do dente, e esses dentes ficam com mobilidade, eles começam a se movimentar. E o pior de tudo dessa doença é que ela promove um sangramento, mas ela não tem dor. E quando se tem a dor ou alguma coisa mais assim, nós já temos um processo muito avantajado, onde ocorre até a perda do elemento. Nossa. Então, pacientes chegam com dentes perdidos, você olha e fala, não tem mais o que fazer. São situações, então fica um alerta aí para as pessoas. Observa, se você está... completar esse alerta, a gente falar, o doutor ia falar, observa que... Se você observar que está tendo sangramentos, está tendo mau hálito, uma certa mobilidade nos dentes, procure o nosso setor odontológico para ter melhores orientações, porque eu acredito que há um mal que vem vindo aí com a próxima geração, pior do que a cárie. A cárie hoje está deixando de ser tão incidência, mas nós temos hoje dentro do setor tratamento de restaurações, que o pessoal fala obturações, o tratamento periodontal, que é a gengivite, o tártaro, fazemos dentro da unidade Osasco a parte de tratamento endodôntico também, que a gente fala que é uma parte muito restrita, porque é difícil. Então nós temos um dentista fazendo só essa parte. O endodôntico são os casos de canal? Os casos de canal, tratamento de canal, entendeu? Então nós temos esse setor também. E essas são as partes básicas, vamos dizer assim. Depois nós partimos já para o tratamento mais avançado, onde são próteses, uma reabilitação total, levantamento de mordida, colocações de aparelho, e chegando até o implante. Ok. Doutor, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Eu só queria lembrar o associado do Secor, que o Secor atende de segunda a sexta, em Osasco, em Barueri, e o telefone é 3685-0355 para Osasco e na subsede Barueri 4198-4604. Continua aí com a gente já volta. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com o coordenador do Departamento Odontológico do Sindicato, o Dr. Leandro Fava Santos, ele que é diretor-presidente da Piromali Santos, a empresa que faz o atendimento nas sedes e subsedes do sindicato. O doutor me alertava aqui no intervalo, enquanto conversávamos, que o melhor local para se ligar e fazer o agendamento é realmente na sede do sindicato, que tem autonomia para todas as unidades da entidade. Agora, nós terminamos o primeiro bloco começando o assunto dos tratamentos mais avançados, doutor. Quais são esses tratamentos hoje mais avançados dentro da odontologia? Hoje nós temos o tratamento, a parte de ortodontia, e quando se fala em fazer um tratamento ortodôntico, as pessoas têm que entender que não é simplesmente ir lá, colocar um aparelho e sair bonitinho com as pecinhas na boca. O aparelho, ele significa o quê? Mudar um sorriso, melhorar sua estética, sua autoestima e melhorar sua oclusão. E isso tudo está atrelado ao que a gente chama de reabilitação oral. Muitos dentistas simplesmente colocam o aparelho por colocar, porque o paciente quer. E os pacientes, vem até aqui o alerta, tem que entender que quando você coloca um aparelho, a intenção não é simplesmente só deixar um dentinho reto, mas sim mexer com todo um conjunto oclusal. Um dente não é uma unidade, ele é um órgão e cada dente faz um conjunto de um órgão. Então nós restabelecemos o quê? Uma oclusão mastigatória. Não adianta eu restabelecer essa oclusão se a pessoa está faltando um dente. Então quando se fala em colocar aparelho, a pessoa tem que entender, vou colocar aparelho, vou colocar os dentes que estão faltando.
Então o aparelho ele vem atrelado ao quê? A colocação de uma prótese, a colocação de um implante, para concluir todo o tratamento. Se você colocar um aparelho, deixar os dentes todos retos, mas não colocar o dente que está faltando, rapidamente vai se entortar todos os dentes novamente. Então, quer dizer, é uma sequência de tratamento. E hoje o Secora oferece isso. Oferece a colocação de aparelho, oferece a colocação de implantes. Como nós estávamos falando ainda nos bastidores, hoje é inadmissível nós vermos o nosso sócio, o nosso comerciário, faltando um dente, como um vendedor, como um atendente, dá um sorriso e ali faltando um elemento dentário. Vai atrapalhar as vendas, né, doutor? Vai atrapalhar, é chato, às vezes até quem vai comprar acha meio estranho, acaba nem comprando com aquele vendedor, retorna depois na loja. Então vem aí o alerta, você que é nosso sócio, nos procure, vamos fazer o melhor possível para melhorar esse teu sorriso, melhorar a sua autoestima. Então nós temos aí tratamento ortodôntico, colocação de implante e hoje como novidade nós temos aí algumas cirurgias feitas com o laser cirúrgico, onde muitas vezes tínhamos alguma lesão ali, a pessoa às vezes morde o lábio, forma-se uma bolinha, ou temos aí algum cistozinho na boca, era removido através de uma lâmina de bisturi, com sangramento, com ponto, e hoje não. Hoje nós temos aí um aparelho a laser, onde faz esse tipo de cirurgia sem sangramento, a dor reduz demais a dor na região, porque o laser ao mesmo tempo que ele corta, ele remove-se a dor. Então nós temos aí esse aparelho à disposição também do nosso sócio. São novidades que vêm vindo aí que eu acredito que em Osasco, não sei se alguma clínica tem. E nós temos aí para oferecer para o nosso sócio dentro do sindicato. Agora a gente fala muito dessa questão de implante, do aparelho, mas não é só uma questão estética. Na maioria das vezes, às vezes a procura é estética, mas a questão da saúde, da mordida, da mastigação é importante. É a questão funcional, porque quando você tem uma oclusão irregular, enquanto você é novo, você não percebe. Mas depois de uma certa idade, que você tem uma oclusão irregular, ou por falta de uma prótese, ou a falta de um dente, você começa a comprimir a região do disco articular. Isso aqui faz o quê? Começa com dores aqui, essas dores se estendem ao músculo temporal, ao parietal, chegando à coluna. Então a pessoa chega, estou com uma dor de coluna, estou com dor no braço, me dói aqui, e aí ele vai no ortopedista. O ortopedista passa um anti-inflamatório, passa um remédio, passa fisioterapia, e não melhora, e não vai melhorar. Porque realmente o problema dele está o quê? Olha isso. Na oclusão. Simplesmente o quê? Uma troca de dentadura, uma troca de uma PPR, que é uma ponte imóvel, entendeu? Ou até mesmo de uma perereca, né? Que é um nome abreviado, muitas pessoas falam, perereca, toquei minha perereca. Então, quer dizer, são coisas que às vezes a pessoa coloca e acha que pode ficar 10 anos, 15 anos, 20 anos. A recomendação é trocar-se uma dentadura, cada 4 ou 5 anos fazer a troca da dentadura. O acompanhamento odontológico, uma limpeza, uma verificação, de 6 em 6 meses. Esse é o tempo. É igual muitas pessoas, você pergunta, fala, quantas vezes por dia eu devo escovar os dentes? E uns dizem 3 vezes, 5 vezes, 4 vezes. E aí eu digo, não. Quantas vezes você comer durante o dia é quantas vezes você tem que escovar. Normalmente atribui-se 5 vezes porque café da manhã, almoço, café da tarde, janta antes de dormir. Mas a recomendação é, se eu comer 10 vezes por dia eu tenho que escovar os dentes. Olha só, e a escovação é realmente o mecanismo mais eficiente para profilaxia, para prevenção de problemas, né, doutor? A escovação e a verificação de 6 em 6 meses por um dentista habilitado, entendeu? Juntamente a uma limpeza. Se você fizer isso, dificilmente você vai ter um problema a nível dentário. Eu até brinco com os pacientes que não gostam de dentista. Se você não gosta de dentista, você é o paciente que tem que estar lá cada 6 meses. Porque você não vai ter problema. Se você abandonar, quando você vier, os problemas vão ser graves. Então venha de 6 em 6 meses que você nunca vai ter problema. Simplesmente uma limpeza. E as pessoas escovam os dentes direito? Olha, tem melhorado, mas com essa vida muito corrida que as pessoas estão tendo, realmente está deixando a desejar. Eu lembro até quando eu era criança que eu ia ao dentista, e naquela época era difícil ir ao dentista, porque o pai não mandava, porque o custo era muito alto. Era alto, exato. Então você só ia ao dentista realmente em último caso. Exato. E eu me lembro que minha mãe falava assim, você vai ao dentista, deixa eu ver se você escovou os dentes, abre a boca para mim, eu quero sentir o cheiro. E hoje nós temos pacientes que chegam ao dentista e falam, doutor, eu comi uma coxinha ali na rua. Não faça isso. Então às vezes a gente vê até assim, uma falta de respeito
comigo, com ele mesmo, porque onde se viu você chegar num profissional com a boca, com comida grudada nos dentes. Então a gente fala assim, poxa, respeito com o próximo e com você mesmo, porque não é porque você resolveu comer na rua, é porque você não trouxe a escova para escovar no meio do caminho. Então, quer dizer, é uma pessoa que realmente a higiene deixa a desejar. Já que você puxou esse aspecto, vem aí a recomendação. Escovas de dente devem ser cabeça pequena, cerdas macias e o tamanho do cabo adequado à sua mão. Crianças vão pegar escovas menores, adultos vão pegar escovas maiores. Mas sempre com a cabeça pequena e as cerdas macias. Aquela cabeçona grande. A cabeça grande ela não alcança escovar nos dentes posteriores, os dentes do fundo. Tá? Mas e por que existe então escova grande e escovas médias e duras? Essas escovas são usadas para escovar a prótese. Então pessoas que têm ponte móvel, dentadura, ela deve ter sempre duas escovas. Uma escova para escovar os dentes ou a mucosa, que é a gengiva e a língua, mesmo quem usa dentadura. E uma escova média ou dura para estar escovando as próteses odontológicas. Então, por isso que existem as escovas médias e duras, e com cabeças grandes. As pessoas acham que o mais duro limpa melhor. E aí eu até brinco, não. Entenda bem, se você vai polir, por exemplo, alguma prataria, você pega uma esponja de aço ou você pega um paninho bem liso? E assim é a nossa boca. O dente, se você polisse ele com uma flanelinha, ele ficaria tão liso que a comida não adere nele. E é importante usar o fio dental, né, doutor? É importante usar o fio dental. O fio dental deve ser usado no mínimo uma vez ao dia. Lógico, posso usar mais vezes? Deve. Mas no mínimo uma vez por dia já ajudaria. Tá certo. Agora, a gente chegou a comentar, o senhor chegou a comentar, e eu brinquei, deixa para o próximo bloco, a questão do canal, agora está sendo avaliado em mais casos para implante. Eu tenho a impressão também que a ponte móvel, a dentadura, vem sendo substituída também pelos implantes, é isso mesmo? Vem sendo substituída porque uma pessoa, quando ela faz um implante, eu falo assim que ela fica com uma coceirinha, porque quando ela faz um implante, ela não quer mais usar nem dentadura, nem ponte móvel. Todo mundo que faz um implante, ainda que é um tratamento de alto custo, comparado com qualquer outro tratamento, apesar que dentro do sindicato nós temos um preço melhor para o nosso sócio, mas o implante você fez um e começou a usar, então você vai ver que realmente é vantajoso, você não vai mais querer usar a dentadura nem a ponte móvel. Quem faz em cima quer fazer embaixo, quem faz embaixo quer fazer em cima, é algo muito engraçado. Agora, com relação, você falou ao tratamento ortodôntico, o que se tinha a princípio era, temos que preservar todos os dentes da boca. Mas o que se viu, que realmente quando você faz um tratamento endodôntico, tratamento de canal de um dente, ele fica enfraquecido. Então ele é um dente que com o passar dos anos, ele vai ali se desmanchando, ele vai quebrar com maior facilidade se você morder algo mais duro. Então a gente diz assim, se você tem um dente inteiro, onde ele deu canal por uma cárie pequena, por uma infiltração, por uma batida, que a gente chama de iatrogenia, então esse dente compensa fazer canal e fazer ali a restauração dele. Dependendo da pressão que ele vai estar submetido. Agora, se você tiver um dente do qual ele já teve uma área muito grande de perca ali de material dentário, então você praticamente rente a gengiva, você vai ter que fazer uma reconstrução na restauração, ou vai ter que fazer um pininho, uma coroinha de porcelana. Então, esse tipo de dente, hoje, nós estamos avaliando com muito carinho já o quê? A colocação do implante da prótese. Por quê? Subentende-se que você vai fazer o canal dele, o pino e a coroa, e é um dente que a vida útil dele vai ser em torno, estourando aí 15 a 20 anos. Se você pegar um jovem de 20 anos, com 40 anos ele vai ter que trocar. Então, por que já não remover e fazer o implante? Que a durabilidade, pelo menos a princípio, até onde os estudos dizem, é muito maior do que isso. Entendeu? Então, a princípio, há 3, 4 anos atrás, dizia-se, vamos preservar. Hoje, se você pegar artigos, consultar na internet, eu até brinco, o nosso amigo Google, ele é muito inteligente, se você pesquisar, qualquer pessoa coloca lá implante ou tratamento de canal, você vai ver que hoje os artigos dizem, estuda com carinho, analisa, porque o custo é muito parecido se você tiver que fazer as 3 coisas, canal, pino e coroa, e o implante. Então estuda com muito carinho e dependendo, faça a opção diretamente pelo implante.
o que assusta um pouco, essa coisa de implante, tem que introduzir um pino, mas hoje em dia é tudo muito mais tranquilo, né? Hoje é mais tranquilo. Quando comecei a fazer implante, há 16 anos atrás, nós tínhamos, para fazer um implante, era em torno de 1 hora, 1h20, até 1h30 para colocar-se um implante. Hoje o tempo de cirurgia do implante, de cirurgias, a partir do momento que começa-se a anestesia, é em torno de 15 a 20 minutos no máximo a colocação de um implante. Então eu falo que é uma cirurgia extremamente limpa, rápida, grande parte dos casos nem ponto, não se precisa mais, diferente do começo, onde era realmente uma cirurgia muito traumática. Foi evoluindo-se a técnica, os materiais, as empresas, e isso melhorou bastante. Já se fala até em carga imediata, né? Hoje fala-se em carga imediata. A carga imediata ela tem a sua indicação, não pode ser feita em qualquer paciente. Para explicar para o nosso telespectador, carga imediata é um dente que é colocado praticamente... Faz o implante e às vezes até na hora ele já sai com o provisório parafusado em cima desse implante. Por isso que eu digo, ela tem indicação, ela depende da quantidade de osso, da qualidade do osso, da região onde esse implante é colocado. Então nós temos aí até... esse é um assunto de discussão, porque tem algumas propagandas que dizem, venha para o spa, faça tudo num dia, e não é bem assim. Cada caso é um caso, tem que ser analisado com carinho. Existem pacientes que realmente têm essa possibilidade, mas tem que ser avaliado com carinho. Por quê? Porque dependendo da região que você fizer, se for submetido a uma carga de pressão mastigatória, você pode perder o serviço e ter que refazer. Isso ninguém fala, mas isso está na literatura. Tá certo. Agora, muita gente, para o comerciário, é também de fundamental importância, além de todos os dentes para a questão estética, tratar do mau hálito, doutor. Como é que mantém o cheiro da boca agradável, o hálito agradável? Então, nós temos, nós vamos voltar lá na região onde nós estamos falando de limpeza, de problema periodontal. Quando fala de mau hálito, nós temos aí alguns fatores que levam ao mau hálito. Nós temos desde uma escovação inadequada, da falta de um fio dental, até uma prótese mal posicionada, ou uma prótese velha, onde ela começa a reter alimento. Há problemas do que? Hormonal. Então nós pegamos pessoas com problema de hormônio, tá? E com problemas estomacais. Então muitas vezes você pode ter um problema estomacal, você pode ter um problema hormonal, ou pode realmente ser da boca. Por isso que nós falamos, quando você perceber este problema, passe no dentista. Nossa, ele vai avaliar, ele vai olhar, vai ver se realmente o problema está a nível dentário ou não, tá? Porque hoje nós temos tido vários problemas a nível o quê? Estomacal e hormonal. E aí nós vamos fazer o encaminhamento. Olha, procura um gastro, vai dar uma olhadinha, faz um exame de hormônio, entendeu? Então isso nós temos 3 fatores que podem levar ao mau hálito. Realmente o problema dentário, ou problema hormonal, ou realmente um problema estomacal. Tá certo, olha aí. Ótimas dicas, mas infelizmente, doutor, nosso tempo está esgotado. Queria agradecer a sua presença, as suas dicas aqui para os nossos telespectadores, viu, doutor? Muito obrigado. E o TV Secor fica por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, em www.secor.org.br, todos os benefícios e vantagens de ser um associado, inclusive os tratamentos aí do departamento odontológico. E não esqueça, curta a página do Secor no Facebook, facebook.com/SecorCut. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá.